ser feliz com Jesus, amém? E aí está o jantar de casais aí. Pessoal, vamos lá, sem delongas, o nosso tema de hoje é cancelado, ok? Bota o tema de hoje, depois eu falo o estacionamento no final. Nosso tema de hoje é... Mais alto, por favor. Me ajuda aí, irmãos. Perdi a voz ali no banco, não sei como, então me ajuda aí, por favor. Qual o tema de hoje? Amigo de Vila Aliança do Mensageiro, qual o tema de hoje? Cancelado. Quem precisa que alguma sentença da sua vida seja cancelada? Já pensou? Aquele cheque que você deve lá, milhões, que é impagado. A pessoa que você deve pega e rasga assim ó, e fala para você, está cancelado. Já pensou? Um laudo médico, um diagnóstico de morte, aí chega para você, o médico te dá isso aqui e fala para você assim, ó, errei, você está curada, está cancelado. Está comigo aí não? Já pensou? A tua lista de pecado extensa, e Deus chega nessa noite e fala assim, ó, cancelado os seus pecados. Hoje nós iremos trabalhar esse tema com base na carta de Colossenses. Colossenses é o livro que nós estamos agora trabalhando, agora esse mês. Pessoal, tem ministério infantil, não esqueça disso, viu? Nós estamos trabalhando com o livro de Colossenses, tá? Hoje é a segunda ministração de Colossenses, teve a nossa primeira na semana passada, ou semana passada, domingo é dia 1º da semana. Então nós tivemos agora o capítulo número 1 e agora nós temos o capítulo de número 2. Trabalhamos no capítulo número 1, a supremacia. Deus é supremo, Ele é poderoso, nele a totalidade, a supremacia de Deus, sabe? Ele é a plenitude de Deus, né? Ele é a completude de Deus. Então Cristo como uma pessoa perfeita. Trabalhamos de que forma? Que a igreja de Colosso trabalha com filosofias, né? Com coisas seculares, mística, e descredibilizando Jesus como a essência, como fundamento de tudo. Aí Paulo diz que Cristo é suficiente para tudo, então ele é supremo. E hoje nós iremos agora trabalhar com esse escrito de dívida, ou seja, há também um contexto, presta atenção que é a introdução, há também um contexto para a igreja de Colosso que Jesus não era suficiente, porém, a palavra gnóstico ou gnosticismo significa que você precisa de alguma coisa além da fé. Então, não sei se vocês lembram lá que eles tinham as boas obras, a fé e o amor. Eles eram uma igreja completa, mas lhe faltava algo. Inclusive, Paulo elogia esses atributos que eles têm. Aplauso para Colosso, glória a Deus. Mas lhe falta uma coisa. E por esses homens entrarem na igreja, esses líderes, incluindo também a ausência de algumas coisas, eles traziam algum efeito para completar. Por exemplo, não basta apenas entregar a vida para Jesus, não basta apenas se batizar, não basta apenas vir para a igreja, tem que ter algo a mais, né? Ou seja, não basta apenas eu pedir perdão pelos meus pecados, eu preciso fazer alguma coisa, cumprir algum ritual litúrgico, eu preciso me sacrificar mais, eu tenho que levar uma vida com uma cruz nas minhas costas, porque é muito pouco que Jesus fez, irmãos, e essa igreja acabou entrando num nível de heresia, onde Cristo não era o fundamento mais dessa igreja, Cristo não era a totalidade dessa igreja, e aí Paulo escreve agora na segunda carta, inclusive ele cita também a igreja de Laodiceia, não sei se os irmãos lembram da igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 17, ele diz sobre o ouro daquela igreja, a cidade de Laodiceia era uma cidade rica em ouro, e uma cidade também rica. Quando ele diz água morna, não sei se vocês lembram, aconselho que vocês fora frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei. Quem lembra desse texto? Morno vomitar-te-ei. Por quê? Aquela cidade tinha águas mornas, no qual dava ânsia de vômito, mas também aquela cidade era uma cidade medicinal. Dizem os históricos que a cidade de Laodiceia era uma cidade que fabricava colírio para os olhos, por isso que ele diz, aconselho que de mim vocês comprem colírio provado para os olhos, aconselho que de mim também vocês comprem o ouro provado no fogo. Então era uma cidade que tinha algo medicinal que curava as pessoas, né? Era uma nobreza da cidade, as águas, né? Os sais minerais daquele lugar era riquíssimo, e o ouro também. Então era uma cidade muito rica, uma cidade portuária, onde recebia muitos visitantes, tudo. E agora ele joga a cidade de Laodiceia também. Então tem uma tríade que vai acontecer agora. A cidade de Laodiceia, no qual estou falando, a cidade de Colosso e a cidade de Efésios. Todas elas são a mesma localidade, a mesma geografia. Um pouco distante só, mas nada que mude de país, mude de cidade, por aí vai. Mas é bem perto uma da outra. Só que parece muito bem que a igreja de Éfeso também tem o mesmo problema, mas a igreja de Éfeso ele já trabalha fortalecimento da fé, né?
ele já reveste a gente de capacete, tudo, diz sobre as armas espirituais. Mas essa igreja de Laodiceia e a igreja de Colosso é uma igreja que está sofrendo aquilo que Timóteo sofreu. Porque os caras falam muito bem, os hereges, né? Aqueles que mentem em nome da lei, aqueles que criam artefatos, eles são pessoas muito dóceis, muito conceituadas. Então eles tentam implantar uma heresia para descredibilizar a Cristo. Por isso que foi o último tema supremo. E agora nós iremos trabalhar com um tema cancelado. Por quê? Porque para eles, para pecado ser apagado, para que nós possamos ser ressurretos entre os mortos, para que possamos alcançar a salvação, eles tinham que cumprir muito mais exigência do que Cristo fez. E Paulo, ele diz aquilo que todo mundo conhece, quer ver? Todo escrito de dívida foi rasgado. Eu pensei que vocês conheciam. Todo escrito de dívida foi rasgado na cruz, irmãos. Ou seja, ele cancelou o escrito de dívida que era sobre nós. Depois que eu repetir, dá para você fazer isso novamente? Todo escrito de dívida foi rasgado? Obrigado, irmão. Aleluia. Não precisa fazer o sinal da cruz, não, tá? Então, ele diz que todo o escrito de dívida foi rasgado na cruz. Ou seja, tudo aquilo que era moeda que nos condenava, tudo aquilo que era pecado que rudimentava, tudo aquilo que eu fiz, que fizeram, que deixaram de legalidade para mim, Cristo pagou por todas as coisas de uma vez por toda. E essa é a ênfase desse livro. Esse livro trabalha também combater os gnósticos e combater também aqueles que misturam a religião, aqueles que juntam a religião, né? Ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Todas as religiões levam a Deus até que você deite numa pedra de mármore gelada. Naquele dia você vai ver o caminho que você seguiu em vida, aonde a tua alma vai ser conduzida. Então todos os caminhos levam a Deus até que você deite numa tumba gelada. Porque depois que deitar, você vai ver o que você fez em vida, onde você vai ter a sua semeadura. E só há um caminho, vou repetir de novo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha só, à tarde agora estavam vindo, como minha esposa falou, de uma visita, passou eu, ela, Paizão e o Edson num carro. Aí nós temos um terreno aqui na esquina. Aí estava um rapaz com uma bicicleta e eu na outra mão, e ele desceu da bicicleta, pegou uma bolsa com um negócio de barro e botou na frente do nosso estacionamento lá da arena lá. Aí um saco assim, fechadinho e tal. Aí eu falei, tem que pegar esse cara, porque o pessoal vive jogando lixo lá. Aí fiz a volta correndo, parei lá, ele ficou assustado, 3 homens desceram do carro, falei daquela forma bem educada, oi irmão, tudo bem? Bom dia, bom dia. Não, não foi assim não. Falei, irmão, quem te autorizou a colocar lixo aí? Porque tinha que dar uma pressa, porque todo dia tem lixo lá. Ele, não é lixo não, é um despacho. Falei, é um deles aí. Falei, despacho? Você está louco? Ele não, falei, meu irmão, isso aqui é uma propriedade do reino de Deus, é da igreja isso aqui. Depois somos nós, somos homofóbicos, ou sei lá, né? Meu irmão, você não respeita não. Ele não viu que tem igreja. Eu falei, ali, meu irmão, Jesus escrito aqui, ó, você não está vendo não? Isso aqui é da igreja aqui da esquina. Você está com alguma obra contra esse lugar? Ele não, na hora ele pegou, tirou e colocou na outra esquina. Eu falei, leva isso daqui, rapaz. Sabe o que ele falou para mim? Hoje foi nosso dia, né? Nós falamos a mesma coisa. Está cancelado esse trabalho. Quando nós entramos hoje no hospital, apavorado. O Ronaldo Gazola, muitos idosos entubados lá. Chegamos botando a mão em todos os leitos, assim, ó. Alguns quartos a gente entrou e falamos, está cancelado, está cancelado, está cancelado, está cancelado, está cancelado, está cancelado. Presta atenção. Olha o que ele disse. Essa que é a fala mais importante. Não, eu respeito aquele lá de cima. Eu falei, não parece. Então existe gente cega em religião. Por quê? Porque existe alguma religião que eu não preciso largar minha pornografia. Existe religião que eu não preciso largar o meu cigarro, não preciso largar minha bebida. Eu continuo com a mesma vida. Religião que não muda o que você faz que é errado, engana você e ela. Porque o evangelho é confronto, o evangelho te coloca de dentro para fora. O evangelho te aborrece. O evangelho bota uma espada dentro da sua casa. Jesus falou que o evangelho a gente vai ter os próprios amigos próprios da nossa casa. Por quê? Porque agora você se converteu, então o filho tem que fumar lá fora ou para de fumar? Porque agora essa música não é mais daqui. Não, agora a cachaçada não é mais. Então o evangelho é conserto.
Evangelho é o seguinte: eu andava nas trevas e não percebia nada, agora eu liguei a luz e procuro andar na luz. Então, irmãos, existe muita gente que só vai perceber que errou a vida inteira quando descer a sepultura e estiver o corpo gelado ali, em cima daquela pedra, vai dizer: nossa, mas a minha religião me prometeu que eu tinha um benefício pós a morte. Irmãos, exatamente. A religião não mudou a sua vida em vida, como é que vai mudar na morte? E ele não. Ele muda a nossa vida em vida, para que nós tenhamos direito e garantia à vida eterna. Alguém vai morar no céu com Jesus? Vou perguntar mais uma vez: alguém vai morar no céu com Jesus? Então expressa aí uma adoração daqueles que são salvos no Senhor. Então Colosso, como eu falei, Éfesos e Laodiceia têm o mesmo pecado, que é os gnósticos. A palavra gnóstico também significa conhecimento. Repete comigo, por favor. Gnóstico significa conhecimento. Só conhecimento dele tem uma coisa diferente, que eles são mais santos que a gente. Rafa, é conhecimento oculto, né? Eu tenho algo para te revelar. É um conhecimento oculto, ou seja, a Bíblia já foi revelada para nós. O que eu vou precisar além dela? Estava conversando com um rapaz hoje também, ele disse assim: poxa, é tão fácil acertar e melhorar de vida. É só ouvir a pregação e colocar. Exatamente, irmãos. Por que muita gente não melhora? Porque faz do culto um espetáculo. Vem para a igreja por uma formalidade, vem para a igreja porque faltou opção, ou porque está com consciência pesada, ou porque acha que vai melhorar a vida. Irmãos, não adianta vir e não cumprir. A Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. Se você não colocar as obras que a fé te mostra, você não vai mudar, você não vai ser salvo. Olha, falando de salvação, onde todo mundo está pregando riqueza, luxúria, tudo, olha que legal. Falando de inferno, essa mensagem mais latente que o Espírito está gritando dentro das igrejas. Mas algumas não deixam entrar, porque incomoda muita gente. Está comigo? Devia estar com Jesus. Também tem a outra questão chamada de sincretismo religioso. Isso todo mundo já sabe, já falei, estou apenas repetindo, que é uma junção de religiões. Junta todas as religiões. É o Kleber Lucas da vida, né? Bota lá o pai de santo, bota o padre, né? Bota o espírita, bota o pastor junto, todo mundo tem vez de fala, né? É chamado o ecumênico. Eu fico imaginando Elias sentando na mesa com Jezabel e Acabe e fala: não, vocês têm direito de falar, deixa eu falar. Não, Elias manda ele se calar e pronto, acabou. Como é que a gente mudou o profético, né? Não existe ecumenismo. O evangelho é radical, não tem como você compactuar entre a luz e as trevas. Não tem como. Mas aí a gente vai ganhar como, irmãos? Você não é obrigado a ganhar quem não quer ser achado, irmãos. Você tem que ganhar o arrependido, irmãos. Não tente convencer quem não se arrependeu, irmãos. Você vai perder tempo, pode perder sua vida. Está comigo? Com Jesus também, né? Então convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, por favor. Colossenses capítulo 2, verso 1. Prometo não demorar, antes da meia-noite a gente acaba. Vamos lá, pessoal, está gostoso hoje, vamos lá. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês, dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendam que o segredo de Deus é o próprio Cristo. Lembra do que eu falei sobre o sincretismo, significa um segredo? Mas Paulo está escrevendo para eles, diz que o segredo que eles precisam é o próprio Cristo, ou seja, não preciso de mais nada. Se eu já conheço a Cristo, já é suficiente. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhe digo isso porque para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados. Pois, embora eu esteja longe, o meu coração está com vocês. Eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. Agora, assim como aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, continue a segui-lo. Aprofundem-se nele suas raízes e sobre eles edifica a sua vida. Então sua fé será fortalecida na verdade que lhe foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Não permita que os outros escravizem com filosofias vazias, em invenções enganosas provenientes de raciocínio apenas humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Pois nele habita o corpo humano e a plenitude
de Deus. Palavra de Deus para a nossa vida nessa noite hoje. Bom, a gente vai ver que a introdução de Paulo é uma introdução direta e objetiva contra a igreja de Laodiceia. Sabemos que a igreja de Laodiceia pode ser bem parecida igual à igreja de Colossos. De que forma? Não foi ninguém que fundou ela. Numa dessas viagens missionárias, Paulo conheceu Epáfras, e quem morava em Laodiceia, o próprio Epáfras também pode ter fundado a igreja de Laodiceia. E houve uma necessidade agora de se expressar para corrigir algo que está acontecendo em Laodiceia. O que está acontecendo em Laodiceia? As mesmas falhas que está acontecendo na igreja de Colosso. A igreja de Colosso está corrompida por esses gnósticos, esse sincretismo, ou seja, religiões se misturando no nosso meio. Para você entender, é como se o lobo e a ovelha, você não tivesse discernimento de quem é quem. É como se você estivesse na igreja, mas você pode ter um terço no bolso. Hoje de manhã tem uma senhorinha que está com a gente, aí ela foi me cumprimentar, ela, oi pastor, que bom te ver. Aí no final, ela, Ave Maria, irmã, você está cheia de graça, viu? Aí ela, ai pastor, como eu faço para tirar esses costumes antigos dela? Aí eu falei para ela assim, a senhora crê em medianeira ou em Jesus? Ela, em Jesus. Eu falei, então pede a Deus para limpar dos seus lábios costumes antigos. Qual é o costumes antigo? Quem não já falou? Nossa Senhora. Você está endeusando, você está idolatrando de uma forma... Quem já falou aqui, irmão? De verdade, quem já falou? Quem falou recentemente agora? Recentemente tem algumas pessoas, viu? Você é cantogélico. É católico misturado com evangélico. Está mais para o cão, viu? Pessoal, sem querer a gente idolatra e fica. Eu não estou maldizendo, mas eu estou defendendo. Não pode, um cristão não tem que ter deuses. Um cristão não pode ter altares na sua casa. O cara diz que é crente, mas reza o terço. O cara diz que é crente, mas tem imagem, escultura. A Bíblia condena o pecado principal que destruiu nações e reis foi idolatria. O que está destruindo a igreja de Colosso? Idolatria, novamente. Dar-se um jeito para se chegar até Deus, ou seja, Jesus, ele não foi criado por mãos humanas. Ele foi o próprio Deus encarnado para nos redimir do pecado. Hoje teve alguns bate-papos, como ela disse aqui, e essa igreja também, elas descredibilizavam Jesus, por quê? Porque ele veio como homem. É difícil de entender isso, que tinha que ser como homem, porque pelo um homem entrou o pecado, só vai sair o pecado por onde ele entrou. Então Jesus ele poderia vir como Deus, assim como ele vai vir agora, mas ele tinha que vir para remir. Por quê? A profecia de Gênesis 3,15 tem que se cumprir. Quando a Eva pecou, a serpente foi a precursora, Deus sentenciou todo mundo. Deus falou, serpente, agora tu vai rastejar, teu ventre vai ficar sobre a terra. Eva, tu vai ter dores de parto. Mas quando ele olhou para a serpente, ele falou, do ventre dela vai nascer um. Então Deus não se deixa zombar. Ele não pode cumprir a palavra dele. Então do ventre dela, ou seja, do ventre da mulher materno. Por quê? Porque o homem pecou na carne e só vai sair o pecado por onde ele entra. Se o pecado entrou pelo pai, não tem como sair pelo filho. O pai tem que mandar o pecado embora. Se o pecado entrou pelo marido, não vai sair pela esposa. É o marido que tem que se posicionar e mandar o pecado embora. Então, qual a proposta de Jesus vir 100% homem de uma forma natural? Os colossenses não acreditavam que ele era um profeta, que ele era Deus. Por quê? Porque ele veio em carne, e profeta tinha todos naquele momento. A saber que nesse tempo, um monte de pessoas se levantavam dizendo que era Jesus, dizendo que era Deus, dizendo que era profeta, dizendo que era Messias. Mas nenhum deles que morreu ressuscitou. Por isso que há essa grande controvérsia sobre a ressurreição de Jesus, dizendo que roubaram o corpo, dizendo que pagaram para as pessoas afamar. Mas, irmãos, Maria viu, Pedro viu, João viu, uma multidão viu, na ascensão de Jesus, 500 pessoas viram, ele subiu aos céus, ele teve aparição para todo mundo. Então, ele teve que vir em carne, por quê? Porque o Adão pecou na carne. Você não paga dívida com um pedaço de terra, a dívida se paga com aquilo que você fez, ok? A mesma coisa, pecado não se paga de outra forma, a não ser confessando. Então ele tinha que vir em carne, e o pessoal de Colosso descredibilizava Jesus, porque ele era apenas um profeta para eles, mas era o próprio Cristo. Então Paulo ele vai dizer que tinha que ser dessa maneira, mas Paulo enaltece Jesus, enobrecendo ele, dizendo que ele é supremacia, ele é supremo, dizendo que ele é rei, que ele é senhor, e dizendo que ele teve que vir dessa forma, porque dessa forma foi que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E Paulo diz umas coisas que a gente precisa colocar em ordem, que é isso aqui, ó.
no verso 12, que eles sejam encorajados, os irmãos de Laodiceia, com laços de amor, e tenham plena certeza e entendam que o segredo de Deus é o próprio Cristo. Pastor, eu queria que Deus me falasse algo especial. Vou dizer que ele já falou. Há 2.000 anos atrás ele enviou o Filho dele, basta eu reconhecer. Quer ver uma coisa? Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, a saber, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele envia o Filho como oferta. E agora as pessoas ficam assim, não, deixa ele tocar no meu coração. Ele não vai fazer isso nunca. Ele não vai fazer isso nunca. Por que ele não vai fazer isso nunca? Porque ele já fez a oferta dele. Agora você que precisa receber essa oferta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Então Deus já enviou. Gerações e gerações, 2 milênios, Deus já fez o que tinha que fazer. E agora? Eu preciso entender isso. Mas como é que você entende que você precisa de Jesus, você precisa se converter, precisa largar o pecado? Cara, você foi criado num lar de idolatria, você foi metido a vida inteira com droga, com bebida, com vida errada, com pornografia. Como é que você faz isso? Aí está. Ao homem é impossível conhecer a Deus. Mas ele disse que ele enviou o Consolador, que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, peraí, eu estou cheio de ajudante. Eu tenho Jesus que fez a oferta dele, eu tenho o Pai que enviou o Filho, eu tenho um Filho que veio e obedeceu, e eu tenho agora o ajudador, chamado de Consolador. Cá para nós, amados, dá uma olhada para frente, balança a cabeça para dizer que você está me ouvindo aqui. Assim, está me ouvindo? Legal. Quando a gente vai pecar, não tem dentro da gente um alerta chamado juízo, que fala com a gente assim, você está errando. Quem já sentiu isso? Quem avisa você dessas coisas? Ele está ou não está atuante em nós? Quem já cometeu alguma coisa errada, deu um troco para alguém, segurou alguma coisa, mentiu na hora da venda? Quem aqui é vendedor que na hora da venda você teve que soltar uma mentirinha que você fala, foi só uma mentirinha? Aí depois a tua mente te acusou e falou assim, mas você é crente. Quem já sentiu essa cobrança? Quem já acabou de falar aquela palavra chamada palavrão, né? Que não é uma palavra grande, é uma palavra que amaldiçoa a gente. E depois de falar você essa palavra, dentro de você vem um alerta assim, você é a nova criatura. Quem já sentiu isso? No momento de raiva, de ira, uma fechada de trânsito, você, seu abençoado, na hora você falou assim, meu Deus, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. Quem já se arrependeu depois de cometer uma falha? Levanta a mão, por favor. Como é que você teve essa consciência, irmãos? Se a Bíblia diz que o homem só sabe ser mal em todo momento, irmãos. Quem está nos alertando? Quem é essa consciência acusadora? Por que ele acusa a gente? Porque ele quer que a gente se arrepende. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Sabe qual é o problema? O dia que você pecar e não sentir mais dessas coisas, aí você está longe de Deus. Se hoje você está errando e a tua consciência te acusa, levanta as 2 mãos para cima e diga, obrigado, meu Jesus. Dá uma salva de palmas para ele, por favor. Dá para conhecer quem é Jesus? Quem é Jesus? Para eles é apenas um homem, mais um profeta. Jesus vai perguntar para os discípulos, quem ele diz que eu sou? Jennifer, o senhor é Elias. Dizem que o senhor é um profeta. Tá, tudo bem. Eles não andam comigo como vocês andam. Eles não tiveram a revelação de 3 anos. O problema é, e vocês? Vocês que já estão na igreja há muito tempo. Vocês que já passaram pelo encontro. Vocês que já desceram as águas. Vocês que já têm um berço cristão. Para vocês, quem eu sou? O que isso mostra para a gente? Que é possível ser crente há muito tempo, mas não saber ainda quem ele é. Quando eu peço para você comparar quem é Jesus, eu vou falar para você citar 2 palavras. Diga para mim assim, Jesus. Agora esqueça tudo, diga assim, Cristo. O nome Jesus é igual a José, comum. João, José, comum. Mas o nome Cristo não. Não havia nenhum Cristo até que ele morresse. Então o nome dele é Jesus, como o anjo Gabriel anunciou que seria, o nome dele será Jesus. Mas após a crucificação, e Pedro antecedeu isso antes da crucificação, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque nenhum outro Jesus morreu e ressuscitou. Então a palavra Cristo muda a nossa gênese aqui.
A palavra Cristo significa que nós acertamos o alvo. É Ele o Filho da Virgem, é Ele o Salvador, é Ele o Messias, é Ele o prometido. Olha quantos nomes Isaías traz. E a Virgem dará luz ao Filho, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é chamado também de Alfa e Ômega, ele tem tipologia de leão, cordeiro. Olha quantas coisas ele tem. Olha quantos nomes ele tem. Tudo isso se encaixou na tipologia dele. Quando procuraram a tipologia de um cordeiro sacrificado, viram ele na cruz. Quando procuraram alguém cujo qual era uma oferta agradável a Deus, não viu eles praguejando ninguém na cruz, dizendo: Pai, joga fogo em todo mundo. E ali estava a misericórdia de Deus. Ele foi a paz, a oferta pacífica de Deus pela humanidade. No momento de sofrimento dele, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Para testificar no seu último suspiro, ele poderia espraguejar e dizer ao ladrão da cruz, dizendo: não fala comigo. O ladrão perguntou aonde ele ia morar, e se era ele mesmo, o Filho de Deus, e se ele tinha a eternidade. E o ladrão falou: Senhor, lembra-te de mim quando for para a eternidade. E ele, no seu momento de dor, não podendo respirar, tendo uma dificuldade, fazendo exercício nos seus músculos para puxar o pulmão, encher de ar, e ele olha para aquele cara, acredito que é o último suspiro dele, ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem no seu momento de dor pensa no seu próximo? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele é o Cordeiro. Ele é o Leão. Ele é a estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi. Ele é a semente de Jessé. Ele era o que há de vir e virá. Diz as Escrituras que todo olho verá, não como o cordeiro mas como o rei, descendo do céu, rasgando o céu, terra abaixo, onde as nações se encurvarão e dirá: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, cadê os crentes dessa noite aí, irmão? Então, para que todos entendam o segredo, ele é o próprio Cristo, ele é o próprio Filho de Deus. Não tem como errar. Você não está na religião errada. Os homens podem ter os defeitos, você pode ter os seus, mas ele é perfeito. Ele é perfeito. Quando Isaías descreve a performance dele, Isaías diz que ele está desfigurado, mas está quebrantado, perfeito. Quando Isaías descreve que não havia parecer nem formosura, era a forma desfigurada em que Jesus estava naquela cruz, após 40 chibatadas romanas, após uma coroa de espinho na cabeça, após ser pregado com os pés e as mãos, levado à cruz que não era dele, era minha, era sua. A desfiguração dele colocou um sorriso no nosso rosto. Vou repetir mais uma vez. A desfiguração dele colocou um sorriso de orelha a orelha na gente. Não como zombadores, mas como reconhecedores que o sacrifício dele trouxe a paz em nossas vidas. Por isso que a Bíblia nos autoriza um jargão dizendo: a paz que excede entendimento, não que o mundo dá, mas que ele diz: eu vou-lo-as dou. Ai, irmão, alguém sofreu no meu lugar, alguém levou peso no meu lugar, alguém morreu no meu lugar para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter alegria. Por isso que ele diz que nós tenhamos vida e vida com abundância. É diferente. Vida todo mundo tem, mas agora a vida abundante é diferente. A vida abundante é aqueles que têm razões, irmão, para não desistir na caminhada, para não desistir da vida. Aqueles que têm a esperança ainda nesse mundo perdido de um dia ser salvo, de um dia ver o céu face a face, como a Bíblia descreve. Então, o pleno conhecimento de Deus é Cristo Jesus, ponto, acabou. Igreja de Colosso, engole isso aí, ó. O conhecimento de Deus que vocês querem com o gnosticismo aí é Jesus, pronto, acabou. É o que Paulo manda para a igreja. E ele vai dizer algo de muita importância sobre o versículo 4. Eu lhe digo isso para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados. Repete comigo: argumentos bem
elaborados. Tenta ouvir eu com uma mensagem cristocêntrica. Se você não estiver conectado na mensagem, vai ser chata para você. Vai dar sono, vai estar cansaço, tudo. Se o teu interesse não for o reino de Deus, eu vim aqui por causa de alguma falta sua, alguma necessidade, algum desemprego, alguma libertação, só que você quer ser liberto e depois voltar para a tua vida. Por quê? Porque o ladrão da cruz, que pediu para Jesus tirar ele de lá e falou assim, me tira daqui. Ele não queria se arrepender. Ele queria voltar a cometer os mesmos atos. Então tem gente que quer ter um encontro na cruz, mas não para se arrepender, para ir para o céu. Só quer ser liberto, só quer ser redimido, mas voltar com a mesma vida. E quando Paulo diz sobre esses argumentos elaborados, irmãos, imagina a igreja de Colosso. Paulo pregando, Epáfras pregando em nome de Paulo, Paulo tendo a inspiração do Espírito Santo e os filósofos. Irmão, já parou para falar com pessoas cultas, inteligentes? Não sabe, tá? Qual a diferença entre um sábio e um inteligente? Alguém sabe? Não. Parece o mesmo sentido. Mas o sábio não resolve, o inteligente não resolve o problema. O inteligente é provido de palavras bonitas e poesias. Ele não consegue resolver problema. Somente o sábio. Salomão mostra isso para a gente na prática. Em Reis, capítulo 3, tinha uma mulher dizendo ser filho dela. A outra diz, é meu filho. Você conhece a história? Salomão, de forma inteligente, do jeito que ele pediu sabedoria a Deus, ele manda passar a espada no menino. Que inteligência. Que sabedoria, desculpa. O inteligente não faz isso. O inteligente joga sorte, o inteligente fala, vocês que sabem, decide aí. Mas Salomão, ele vai usar o mal para o bem, ele vai dizer, passa a espada na criança. Sabedoria. Ali você achar a verdadeira mãe. Lógico que a mãe de verdade prefere dar outra do que ver o filho morrer. E a mãe falsa diz, corta no meio. Então existem algumas sabedorias que você vai falar o que você não quer, vai pensar da forma que você não quer, vai falar o que alguém não quer ouvir, mas ali você vai pescar o que está no coração da pessoa, literalmente. E o sábio não, Fabiano. O sábio, o inteligente, massageia o ego. Inteligente, ele faz você ir para casa contente. Não resolveu a vida. Mas o meu amigo me deu uma palavra, mas não deu um destino. O meu amigo me deu uma palavra, mas não deu um caminho para você caminhar. Não fez você pensar. E esses caras da igreja de Colosso, chamado com argumentos elaborados, é o que nós vivemos hoje. Eu estou pregando para você, Marcos. Você pode muito bem terminar essa pregação, botar no YouTube e botar o título da mensagem que você quer e ouvir a mensagem que você quer. Conversando com um jovem hoje, eu sempre falo, eu vou repetir aqui, doente sempre vai procurar um doente. Um doente nunca procura alguém, meu irmão, que quer curar ele. É muito difícil para alguém doente procurar alguém que vai falar, cara, levanta isso, vai passar. Não. Quando a pessoa está com depressão, ela quer que outra pessoa de depressão entenda, fique com ela lá. Ela não quer. O cara estava em Atos capítulo 3, na porta do templo. Ele estava conformado com o quê? Com que todo dia alguém vinha jogar uma moeda para ele, uma moeda para ele, uma moeda para ele, uma moeda para ele. Mas o Paulo, ele entrando no templo, ele falou assim, não tenho prata nem ouro. Ele ficou zangado. Por quê? Porque a gente sente de nós mesmos a autopiedade. Porque é muito gostoso ser ajudado. É ou não é, pessoal? Imagine agora, você está com peso na sua mão, e se alguém falar, deixa eu dividir o peso contigo. Agora, chegar alguém que fala assim, meu irmão, tu aguenta esse peso aí, leva esse negócio aí. Você não vai gostar dessa pessoa. Você vai gostar da que pegou, porque a que pegou é boazinha. É esse aí, com argumentos elaborados. E quantas pessoas, meu irmão, vocês aí estão vivendo com pessoas que não aborrecem vocês pelos pecados, não mandam vocês largar, não passam na cara nada, e vocês continuam com amizade com essas pessoas. Você precisa de pessoas, irmãos, que bagunçam a sua vida. Não que fale o que você quer ouvir, porque aí você não vai melhorar nada, mas que fale o que você não quer ouvir, mas o que precisa ouvir, irmãos. É tempo de Timóteo, igreja. É o nosso ano de crescimento, igreja. Se não for esse ano que nós iremos tomar postura, qual vai ser, igreja? 10 anos é ano de totalidade, ano de completude, irmãos. Se não for esse ano que você vai crescer o melhor nível da tua vida espiritual, qual outro ano que vai ser? Com a carta de doutrina, já foi Timóteo, agora Tito, agora Colossenses, qual outra carta que você quer ouvir, irmãos? Mas está cheio de filósofos por aí, cheio daqueles que estão doidos para te abraçar. Olha o padrão de vida deles, não é o que você espera, então foge. Tem aqueles que têm a falsa espiritualidade. Já viu pessoas falsas espiritualistas? São aquelas que têm na ponta da língua uma resposta para tudo, mas não tem uma vida resolvida. Falam do que não vive, são os coaches da vida. Os coaches da vida vendem curso, mas nunca venceram nada. Eles estão ricos por quê? Vendendo ideia para pessoas pobres.
Ensinam você aquilo que eles não caminharam. Fizeram um curso e alguém está vendendo um curso. Então vive de curso. É uma pirâmide. Na verdade, ninguém nunca pegou na enxada. Ninguém nunca saiu debaixo de sol, de chuva para vender alguma coisa. Então fala no que não vive, mas vive de curso, teoria, falta prática. Está comigo ou não está? Aí os caras vendem uma ideia falsa. Vendem uma ideia do que você está afim. Irmãos, e essa questão de vender facilidade tem feito muitas pessoas caírem nessa isca diabólica. Hoje, os séculos de hoje é o seguinte: o jovem de 25 anos quer enriquecer. O jovem de 25 anos já quer ter uma casa própria, uma BMW, já quer ter tudo, né? Enquanto a gente demora a vida inteira para conseguir alguma coisa. Não, porque quando eu fizer 18 anos, já vou ter carro e moto. Vai. O cara quer fazer uma faculdade. Não, 22 anos já vou estar formado na faculdade. Meu Deus do céu. É tudo precoce. Hoje todo mundo está com pressa, está com pressa, está com pressa. A mesma velocidade que eu vou, é a mesma velocidade que eu desço, irmãos. A gente não quer mais ali se alimentar. A gente não quer mais ali investir, esperar, plantar, regar, o tempo de colher, não. A gente quer plantar no dia e colher no outro, se não der certo. É isso, irmãos. Quanto tempo você está na fé? Para Ismael chegar demorou 13 anos. Desculpa, 75 para 100, 25 anos. Para Ismael chegar foram 25 anos. Davi foi ungido, até o tempo do seu trono foram 13 anos, 17 para 30. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você quer ficar aí? Se alimentando, se alimentando, se alimentando. De manhã eu falei, vou repetir. A casa da areia e a casa da rocha tem a mesma aparência, até que a chuva apareça. As duas são muito similares. Imagine que usou a mesma tinta para as duas. Mas o problema não é o que vê. O problema é o que é no esconderijo. Porque a casa da areia não tem fundamento. Mesmo que você queira fazer uma alicerce, não dá. A areia vai mexer com a casa. Se passar uma água, vai limpar a areia toda. Aí o texto diz que de repente veio uma chuva sobre as duas casas. Veio o quê, irmãos? Sobre as duas? E depois que a chuva passou, qual é a casa que ficou? A rocha. Mas agora que está a questão, pergunta para mim o quê? Qual é a casa, na sua opinião, que acabou primeiro a construção dela? Por quê? Mais fácil, pô. Muito mais fácil. Você sabe muito bem, quem trabalha com um pouco de obra aí conhece, sabe que para cravar uma sapata, meu irmão, demora tempo. E hoje estão se fazendo sapata e botando uma laje para depois criar uma casa em cima, para evitar a infiltração. Então, o tempo de você criar essa laje, a casa da areia já colocou 2 telhados. Mas, irmãos, tem gente saindo na frente, voado na sua frente. De repente você fala, caramba, o fulano saiu depois de mim e já está lá. Fica tranquilo, a Bíblia te chama para você ter constância, nem sempre é velocidade. É constância, é ir devagar, um passo de cada vez. Hoje vendeu 30, investe, amanhã vende 60. Hoje vendeu 60, amanhã investe, vendeu 120. Hoje vendeu 120, amanhã investe 240, do que ficar apostando em tigrinho. Aquilo que é incerto. Provérbios capítulo 6 diz, vai como uma formiga preguiçoso, que trabalha para ter o pão no tempo da dificuldade. Preste atenção, irmãos. Será que nós iremos ver com aparência agora com essas fábulas, irmãos? Nós temos raiz, faz assim com o teu braço, assim, por favor. Agora dá aquela batida aqui e fala, eu sou pedigree. Caramba! Faz, colega. O que é isso, irmão? Sou puro, não me misturo. Não vivo de vã filosofia. Elogio não mexe comigo, eu vivo à base de propósito. Elogio não mexe com você. Esses filósofos, eles costumam te elogiar para ganhar o teu coração. Eles costumam te elogiar para ganhar o coração. Esses dias em bate-papo DR com a família, os filhos falaram assim, pai, a gente só não queria que você fosse pai, não. A gente queria também que você fosse amigo. Eu falei, eu não. Mostra aqui, peguei logo a Bíblia e falei assim, onde a Bíblia manda eu ser amigo de filho? A Bíblia diz que eu tenho que ser pai dos filhos. Aí na nossa cultura hoje, não, porque o pai tem que ser amigo. Amigo? Amigo não corrige ninguém. Eu tenho que ser sacerdote. Eu tenho que ser pai. Talvez eu esteja falando algo estranho para você, mas é o mundo de hoje, da filosofia. Não, a minha filha é minha melhor amiga. Não, eu sou mãe dela. O meu filho é meu melhor amigo. Não, eu sou pai dele. Porque se tem um amigo verdade, é quando os amigos vão embora, quem vai ficar é o pai. Quando o dinheiro acaba, só sobra pensamento do pai. O filho pródigo saiu de casa cheio de amizade.
Mas a amizade acabou, ele lembrava do pai. Então amigo vem, amigo vai, e o pai e a mãe permanecem. Então entre ser amigo, eu prefiro ser pai. Se arrumar um pretexto de Bíblia para mandar eu ser amigo, eu vou ser amigo. Não que eu não tenha que ter amizade com meu filho, tem que ter amizade. Mas a questão de ser amigo é ouvir e entender eles. Não vou entender um jovem com a cabeça desse mundo, não tem como. A gente já tem 45 na carcaça, né, irmãos? Tem alguém aí, não? Obrigado. A gente já está com 45 na carcaça, né, irmãos? De manhã eu estava aqui, aí o Russo está assim, pastor, cabelo. Aí o Russo, já tem pouco, se você mandar mudar de lado, né? Eu só fico contente quando eu olho para o pastor Sérgio. Porque eu falo assim, estou bem. Pessoal, o rudimento de hoje é isso. Se der mole, nossos filhos querem que a gente seja amigo dele. Amigo não corrige amigo, irmãos. Pai corrige. E eu tenho que determinar o que eu quero ser para eles, porque eu sei onde eu quero levá-los e onde eles não conhecem o caminho ainda. Você sabia que é pai que aponta o destino? Tem alguém comigo? Não. É pai que aponta o destino. Um amigo de faculdade, um amigo de escola combina a falta da aula. O pai não, ele sabe que ele paga, ele quer que ele vá para a aula. O amigo fala assim, a aula de hoje é sem importância, vamos faltar. O pai fala assim, não, quem está pagando sou eu, pode ir. O amigo fala assim, ai, não quero mais essa comida não, joga fora. O pai fala assim, o mercado está muito caro. Pode comer a comida toda. Você está entendendo que o pai é aquele que qualifica, aquele que ensina a vida? Ouvi uma frase essa semana, quero dividir com vocês, talvez faça sentido para vocês. Posso falar? 2 ou 3 aí? Posso falar? Se você der um pão para a pessoa, você vai alimentá-la. Ou melhor, se você der um peixe, você vai alimentá-la. Mas se você der uma vara, você vai aumentar a geração dessa pessoa, vai alimentar a geração. Então, se eu der um peixe, eu vou alimentar a pessoa, mas se eu der uma vara, eu vou alimentar gerações. O que a gente tem dado para os nossos filhos? Pão ou vara? Precisamos ensinar qual é o atributo do que eu estou dizendo, qual é o sentido. Precisamos ensinar e não sermos apenas facilitadores. Nossos filhos precisam conhecer um pouquinho da dificuldade. Nossos filhos precisam conhecer a realidade. O que é um boleto de um plano de saúde? O que é um boleto de uma escola? O que é uma compra de um mercado? Ah, abrir a geladeira, só tem isso. O que é o valor de só tem isso para eles? Precisamos. Senão nós iremos cair em vã filosofias e argumentos filosóficos que o mundo está aí. Uma covardia nossa. Pergunta, o quê? A gente ensina tudo na igreja, tudo em casa. Aí vem um colégio, uma faculdade, ensina tudo diferente. Tínhamos uma menina top aqui demais. A menina veio incendiando tudo, estava convertida com a mãe e tudo. Só foi ela entrar para a faculdade. Algumas coisas que eu falava aqui, desses princípios aqui, porque a filosofia do marxismo, né, é diferente. Só foi eu começar a bater algumas coisas aqui, já vi a cara dela envezando. Aí vi ela tirando um colete da obra que ela fazia. Eu falei, não vai demorar muito não. Daqui a pouco não mais. Desviou, está numa igreja, mas numa igreja que não tem doutrina. Que pode ficar da forma que você quer. Vão se criar a igreja para te aceitar do jeito que você é. A Bíblia não nega isso. A Bíblia diz, vinde como estás, mas ficar da mesma forma. Você pode vir, homem vestido de saia, mulher com bermuda, mas depois que entra, vai ter que trocar as vestes. Irmão, esse é o evangelho, irmão. Fora disso é filosofia. Para que eu vir na igreja para falar mentira para as pessoas? Para que vir aqui abrir um culto para falar algo que não vai frutificar, que não agrada a Deus? Precisamos, irmãos, descredibilizar e jogar fora no ralo toda a filosofia. Toda a filosofia. Nós precisamos criar o quê? Caráter. Característica de um homem, de uma mulher, de um servo, de um líder. Está dada a largada. Todo servo de Rehobote terão que prestar conta nos próximos meses e SPC e Serasa limpo. Aleluia, recebe não, vai pagar. Aleluia.
Depois que eu falei aqui, já veio um monte de líder tomando decisões e postura. Pastor, está limpo já. O cara está com o nome sujo por causa dos 200 merréis, mano. Mas sai para fazer um lanche. A Bíblia diz que melhor é um nome, mais vale um precioso nome, do que muitas outras joias. O nome, você imagina uma brecha que dá isso. Por que as coisas do cara não funcionam? Porque tem uma legalidade para ele. Está devendo alguém, ei, vai procurar as pessoas que você deve para pagá-las. Vai limpar o teu nome. Já pensou? Você é exposto, você está pregando a palavra e de repente alguém, de forma ousada, diz assim: ei, fulano, você tem o nome limpo? Você vai mentir ou vai falar a verdade? Sua habilitação vencida, seu carro com documento atrasado, você vai chamar o guarda de irmão? A paz do Senhor, seu guarda. Quem é crente aqui é você. A pessoa, meu irmão, você botar como um crente um carro rebocado por falta de uma habilitação vencida. Hoje foi falado sobre kit gás vencido. Irmão, crentes já falam dele sem motivo, imagine com motivo. O irmão, dá um catuque nesse irmão do seu lado, fala assim: meu Deus do céu, amanhã eu estou vendo você no Decran, Deus está me dando uma visão, fala para ele. Fala para o irmão do seu lado: eu estou tendo uma visão com você pagando Duda amanhã. Então tudo para a gente é Cristo, a esperança da glória. Repete comigo: Cristo, a esperança da glória. Então nós devemos enviar uma mensagem para a igreja de Colosso. Pergunta qual? Igreja de Colosso: eu não vivo de filosofia, eu vivo de propósito. Não estou querendo me enganar com falsas religiões, com dogmas, com psicologias, com filosofias, com palavras bonitas. Eu vivo do evangelho grosso. Tem algumas pessoas que chegam para mim e falam: pastor, se a rebote não fosse desse jeito, eu não tinha endireitado com Jesus, não. Irmão, tem algumas pessoas, desculpa o que eu vou falar aqui. Posso falar? Vai ficar chateado, não? Você já viu o que bota num cavalo? Já? Um cabresto, irmão. Se não colocar um cabresto, ele não obedece à direção. O que o cabresto faz? Força, porque se não obedecer, ó, você sabia que mexe aqui, ó? Rasga aqui, ó. É o que a palavra faz com a gente. Vê só como é que está a palavra rasgando nossa alma. Tá ou não tá? Pastor, dia de domingo, passando na cara, véspera, sem consideração, nem pensa nos ovos de Páscoa das crianças, mandando eu pagar tudo, mandando eu reformar a casa, mandando eu reformar o carro, reformar a minha vida. Claro, irmão, ordem e depois o sucesso vem. Exatamente. E colocar a vida em ordem é melhor do que comprar chocolate. Chocolate você engorda. A vida em ordem você emagrece, pequena escolha, né? A vida em ordem, você dorme com um travesseiro, parece que é nuvem de anjo. Você bota a cabeça para dormir, né, paizão? Você bota a cabeça para dormir, né, paizão? Bota para a cabeça para dormir, chega você fica ninando, né? É ninando, Bárbara, que diz? Fica ninando, né? Irmão. Irmão, mulher de cabelo feito, de unha feita, e mulher com nome limpo, é semi-anja. Você sabia que o nome do homem também fala muito sobre o caráter dele? Já viu pessoas corretas, como o Quinô que está ali? Cornélio. Não é você não, tá, Quinô? Quinô está ali, um homem correto, justo. Eu duvido que se a Eliane ou a Milena atrasar uma conta, não vai ser chamado na ideia em casa. Não, eu pago juros. Ele fala: não é sobre juros, é sobre a minha reputação. Joia. É sobre isso. Pagar você consegue, juros você consegue, mas e a reputação? E a conta em dia? E o score lá em cima? Joga para o alto. E o score lá em cima, irmãos? Fala para o irmão do seu lado: essa semana vai começar uma sessão espiritual, não é de libertação, é de limpa-nome. Tem gente que vai começar a ser abençoado. Olha só, tem gente que vai começar a ser abençoado só por já colocar isso no coração. Lembro-me de uma jovem que chegou e falou assim, lá no encontro. Eu falando, ela, no outro dia foi chegar a partida, ela devia uma grana, uma bolada lá no banco. Quando ela chegou, o cara falou assim: não tem nada mais aqui não.
a proatividade dela, a vontade dela de ir consertar, Deus viu tanta gratidão que Deus entrou na frente e já pagou. Eu sei que não foi assim, mas eu tô pregando, né, irmão? Preciso arrancar um sorriso seu, né? Vou falar novamente, né? Tem lugares que você vai, só o fato de sair, Deus já vai chegar na sua frente. Já viu aquele restaurante que você vai, aquele irmão que te convida para a churrascaria, aí você fala, meu Deus, o irmão me convidou, mas o churrasco aqui, o rodízio é 220 conto. Aí você fica assim, né, todo preocupado, né, e você está lá, você e sua esposa, fala, caramba, meu irmão, vamos dividir esse refrigerante, pega a água da casa a partir de agora, por favor, né? Aí você está lá e tua conta, e fala assim, meu Deus, já chegou nos 500, 600. Aí você está todo preocupado, né, mas comeu pra caramba, né, todo preocupado. Aí quando você chega na hora e fala, garçom, me dá conta. Ele, senhor, já está pago. Não. Não, podemos até estar brincando, mas é uma coisa séria. Que quando a gente decide no nosso coração, Deus nos ajuda naquilo que a gente não consegue fazer. O simples fato de a gente falar assim, vou levantar e vou buscar, vou fazer, vou colocar a coisa em ordem. Quer ver uma coisa, uma dica? Tem coisa velha em casa? Joga fora hoje. Tem gente guardando DVD. Hoje é tudo mídia na nuvem. Tem gente que tem videocassete em casa. Vitrola que não funciona. Móvelzinho com um tijolo embaixo. Aprenda uma coisa, pergunta o quê? O novo não chega porque o velho está ocupando espaço. É real. O velho precisa sair. Você precisa movimentar. Então balança alguém que está do seu lado e fala, é semana de movimento. Eu vou movimentar. E Deus vai abrir as portas do céu sobre a minha vida. Dá um aplauso ao Senhor se você pode. Verso 6. E agora, assim como vocês aceitaram a Jesus como Senhor, continue o quê? Segui-lo. Então Paulo diz, diga não às filosofias, às crendices, às religiões alheias. Vocês já entregaram a vida para Jesus? Continue a segui-lo. Olha o que ele chama a gente para um tempo de Timóteo. Aprofundem-se nele, suas raízes sobre ele, edifique a sua vida. Aonde eu vou edificar a minha vida? Na criptomoeda? No Bitcoin? Não! A minha vida está pautada em Jesus. Eu acho que a insegurança de todo homem é essa que eu vou falar agora. Eu vou falar o que está lá na sua alma alojado. Pastor, quem vai botar de comer na minha casa? E a roupa dos filhos? Essa semana eu falei para o casal assim, você é filho de quem? A ele, de Deus. E ele está com uma gravidez inesperada, tá? Um rapaz que foi lá em casa. Aí eu falei para ele assim, você é filho de Deus? Ele, sou. Eu falei assim, se você é filho de Deus, o seu filho que vai nascer, ele é o quê de Deus? Ele é avô, neto. Eu falei, se tem uma geração para paparicar, não é do pai, é a geração dos avós. É ou não é? A gente fala para o filho, não vai comer chocolate, o avô chega com 10 caixas. A gente fala, não coloca a mão no chão, o avô pode comer a minhoca. A gente fica ali com toda aquela coisa todinha, não vou dar McDonald's, já o avô traz burger, nugget, faz tudo. A gente fala, não tem tempo para brincar, o avô chega e brinca, não é? É ou não é? Não é mais um avô aposentado com burro na sombra? É ou não é? Faz ou não faz? Então, se eu sou filho dele, esse avô vai cuidar dos meus netos, ou dos meus filhos. Essa é uma verdade, e que não pode ser esquecida da gente. Então, Paulo, ele diz para a gente sobre profundidade, sobre raízes. Nós precisamos ter essa profundidade. Dizer mais uma vez não às filosofias vãs de Colosso. E acreditar e edificar a nossa vida. Por exemplo, você tem uma agenda semanal? Tenho. Coloque Deus na sua semana. Você tem uma agenda diária? Tenho. Coloque Deus na sua agenda. Você tem uma agenda do mês? Coloque Deus na sua agenda. Tudo que você tiver que edificar, ou seja, não tome uma decisão se Deus não tiver embutido nela. Não saia se Deus não tiver na sua viagem. Não faça se Deus não tiver a sua aprovação.
Então, tudo que a gente tem que fazer é edificar a nossa vida. Então, a nossa fé será fortalecida. Olha que coisa linda. Na verdade, que lhe foi ensinado, vocês transbordarão de gratidão. Ou seja, se eu tiver os meus preceitos, meus fundamentos no Senhor, eu não irei abrir a boca para murmurar, para reclamar. A minha boca só será para agradecer a Deus em gratidão e em gratidão. Alguém aí não? Não permita que outros escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes de raciocínios humanos, com base em princípios espirituais, apenas desse mundo, porque Cristo é a plenitude de Deus. Irmãos, não deixa que ninguém desmereça a sua fé. Não acredite mais nada. Pegue os seus livros. Se você tem livros filosóficos, livros talvez de outras religiões, jogue fora, se aprofunde na Bíblia. Se você está em dúvida entre esse caminho e a religião antiga, se você está entre esse caminho e o mundo, opte por esse caminho aqui. O salmista vai dizer uma coisa para todos nós aqui, até quem está aí atrás, aqui na frente, todos nós, ele vai dizer, eu fui moço, ou seja, tive pouca idade, e hoje eu estou velho, já bem vivenciado, mas em toda a minha história de vida, ou seja, 60, 70, 80 anos, nunca vi um justo mendigar o pão, e nem sua descendência passar necessidade. Um dia que Jesus foi falar aos pais de família, ele falou assim, olha as aves do céu, os lírios do campo, eu não planto, não semeio, o Pai sustenta. Deus promete alimento para a nossa mesa. Ele manda a gente orar da seguinte forma, você não precisa orar, Laís, sobre a sua casa, numa ceia familiar, e fazer uma oração de horas. Você tem que pegar o prato da sua casa e dar graças a Deus. Agradecer pelo pão de cada dia, pela vestimenta. Então Deus é responsável, quem chama garante. Se você criar a sua vida em forma em que agrade a Deus, acredite, você será uma pessoa grata eternamente. Eternamente. Crie ambiente onde Deus possa se manifestar. Crie projeto de vidas onde... Pastor, como é que eu vou criar um projeto de vida? Simples, presta atenção. Você vai arrumar um trabalho. Você está num trabalho agora, o outro vai te pagar o dobro, mas o outro te tira do culto. Está entendendo o que é criar? Porque às vezes Deus permite uma facilidade para saber. A gente está chamando de bênção aquilo que é teste. Às vezes ele chama de bênção. Deus abriu uma porta, é um teste. Para saber se eu tenho ele de verdade. Ou seja, se algo vai mexer com a minha fé, se algo vai me abalar, se algo vai me roubar de Deus, isso não é bênção, isso é maldição, vai me desviar. Então eu preciso criar a minha vida com aquilo que é base para mim. Qual é a base? Eu não nego a minha fé. E tudo vai ser construído em cima da minha fé. Pegou? Pode ser chave para alguém aqui. Pode ser decisão, deve ter alguém precisando dessa resposta. E aí Deus fala isso agora para você. A bênção do Senhor, ela não traz dor. A Bíblia diz que ela traz riqueza. Então tudo que é de Deus é leve. A alma não cria dúvida. Ambientes como esse não lhe é tirado. Então nós precisamos declarar em nome de Jesus que Ele é plenitude. Nós precisamos criar preceitos no qual Deus se agrade de nós. Nós precisamos de profundidade, de entrega. Para muitos de vocês me ouvindo aqui agora, entregar é participar dessas horas de culto. Isso também é legal? É legal. Poxa, mas somente agora. Aí saiu, pegou o seu carro como se não tivesse mais vida espiritual. Aí sai, pega o carro, bota um funk, bota um pagode. Aí sai, pega o carro, acende o cigarro. Aí sai, pega o carro, vai beber com os amigos. Aí sai, pega o carro e começa a xingar. Irmãos, se você tem uma vida com Deus somente nesse culto, você está perdido. Porque daqui a pouco o microfone vai desligar, a luz vai apagar. Mas o culto na sua vida nunca pode terminar. Daqui a um pouco tem o seu culto, você é o pastor de si próprio. Você vai pregar para si próprio. Como que eu vou pregar para mim próprio, pastor? Tudo que eu ouvi aqui eu preciso colocar em prática. Amanhã é segunda-feira, você vai lidar com pessoas do seu trabalho que não estão aqui nesse ambiente de culto, e elas não estão ouvindo o que você está ouvindo, e a diferença vai ser notória na sua vida e não na delas. Você vai para um lugar onde a cultura não muda, onde o vizinho não mudou, uma casa de confusão, mas quem está recebendo a paz, que recebe entendimento é você. Então o que Deus quer da gente? Profundidade. O que adianta, irmãos, não faltar quarta, não faltar quinta? Cara, isso tudo é muito bom. Mas se não colocar em prática, não resolve vida. Aí você está aqui no domingo agora, poxa, você teve um dia inteiro, poderia ter viajado, saído, poderia estar no Maracanã vendo o Neymar. Mas você está aqui. Não dá para colocar a cabeça aqui.
Não dá para viver isso aqui. Por que a gente não melhora depois de um culto tão expositivo, com tanta doutrina sendo mencionada? Por quê? Porque nesse momento nós somos atacados. Algumas pessoas, dezenas de pessoas, a saber, talvez centenas aqui, já foram golpeadas, com sono, com cansaço. Já levaram o pensamento no amanhã. Caramba, tem que chegar em casa, tem que fazer a marmita. Se não lembrou, lembrou agora. Eu tenho que passar a roupa. Nossa, amanhã tem que pegar cedo. Eu tenho que bater aquela meta na empresa. O meu chefe vai mandar para outro lugar. Num ambiente de culto, onde o pensamento tem que ser cativo somente ao Senhor. Nós vagamos um momento de pensamento, fomos lá fora, onde não tem nada para produzir para a gente. Onde as coisas não se resolvem. Então a gente não entrega um culto. Você está entendendo o que é um culto para Deus? Um culto para Deus é quando você chega na igreja e coloca o seu telefone no modo avião. É quando você procura os lugares onde as pessoas não roubam a sua atenção. É quando você procura estar atento à mensagem, à pregação. É quando você escreve as chaves que Deus vai te dando. É quando você esquece que tem crise lá fora, que tem dívida, que tem um monte de coisa que foi recitada aqui, mas você fala assim, cara, eu preciso desse culto, essa matéria é importante para mim, eu preciso me aprofundar nela, eu não vou perder ela. É isso que é o culto. De manhã, a igreja, 9h20 da manhã, vazia, cheio aqui só, vazio lá fora. 9h40, lotado. Não tinha espaço na igreja de manhã hoje. O culto começa às 9 horas. 9h40 o pessoal chegando. Como é que eu vou oferecer um culto? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu não quero mexer no culto à noite, porque vocês estão de parabéns, estão prestando atenção na palavra. Mas eu não vou perder essa oportunidade, né? O culto começa às 18, a igreja estava vazíssima às 18. Você teve um dia inteiro para ficar em casa, para usufruir de um descanso, para tudo. Mas na hora de chegar pontual, aquilo que é espiritual para você, quem já foi do espiritismo, tenta oferecer uma oferta fora do tempo para você ver se você não é repreendido. Tenta lá fazer alguma obra. Desculpa, cheguei atrasado. Vai tomar um sarrapial da entidade. Mas com Deus a gente zomba. Deus entende. 6h45, gente chegando na igreja. Gente que não administra o tempo, quer administrar a vida espiritual. Se o tempo que a gente tem, relógio no pulso, no celular, a gente não consegue administrar, quem dirá aquilo que a gente não vê, irmãos? Irmãos, é sério. Eu poderia estar enganando vocês, mas é uma realidade de como se presta um culto a Deus. Uma realidade de como se aprofundar. Cá para nós. Você sai daqui, terminar a mensagem, já, vocês vão para casa felizes. Eu vou triste. Pergunta para mim, por que você vai triste? Esse dia eu ouvi a minha filha falar o que é a realidade para mim, eu fiquei caladinho, falei, assim como me sinto, Jesus. Ela falou assim, o professor estava na aula e ele falou que a profissão de professor é muito ruim, porque um professor ganha R$25 ou R$40 hora aula. E o professor falou que vai lá e dá 1 hora de aula, 45 minutos, e estuda 2 dias, um dia inteiro para dar aquela aula. Eu falei, sou eu no culto, Jesus. Por que eu falei que eu saio da igreja triste? Porque terminou a pregação de domingo, o Espírito já começa a me cobrar quarta-feira. Aí vocês estão sorridentes. Faz devocional se quiser, lê se quiser, mas eu tenho que me trancar a partir de segunda para terça, para quarta, ter outra mensagem, para dizer para vocês que não falta pão na casa. Desculpa, minha tristeza é tristeza porque não é fácil. Não é fácil. Você está pensando que todo dia a gente tem ânimo para estudar? A gente tem família igual você, sou casado igual muitos de vocês, tenho um filho também, tem as mesmas dores que vocês, todo mundo. Só que a gente tem que ter aqui uma informação, temos que ter uma boa performance, uma boa pregação, senão você não gosta. Troca de lugar. Vem cá. Pega o capítulo 3, prega na quarta-feira para você ver. Fala sobre doutrina para você ver o tanto de rosto que está olhando para mim igual coruja no dia de enchente. Então você vai para casa feliz da vida. Eu já vou assim, Jesus, começa a falar comigo já para quarta-feira, Senhor. É igual o trabalho de uma mãe. Pergunta para mim como? A mãe faz o almoço, ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer na janta?
É verdade ou mentira? É a mesma coisa, alguém que vive para pregar. Não sou itinerante, senão eu mostrei para um jovem hoje ali, que está ali, eu falei, cara, são 955 mensagens nesse celular, e no tablet está com 1.100 aqui. Qualquer uma igreja que me chamar para pregar, eu, dunite! Mas aqui não dá. Aqui tem que, ó. Está comigo, irmãos? Devia estar com Jesus. Dá um abraço quem está do seu lado. E fala, você apenas poderia ter anotado a mensagem. Resumindo aqui, é tempo de Timóteo, irmãos. Lembra, tem os filósofos, tem os gnósticos, tem os que sincrotismo religioso, que é aqueles que juntam as religiões. Aí Paulo vai dizer, vocês não foram chamados para isso não. Lembra quando eu pedi para os irmãos esticarem os braços e baterem aqui? Vocês são pedigree, irmãos. Essa igreja gosta de Bíblia, irmãos. Pode não anotar, mas gosta de Bíblia. Vou falar mais uma vez. Essa igreja gosta de Bíblia, irmão. Por que eu digo isso? A gente sabe disso. Um jovem essa semana falou para mim assim, pastor, tive um problema aqui, tentei ir para outra igreja. Quando cheguei lá, o pastor falou né com cré, meia hora de pregação. Voltei para cá. Quem prega Tito, irmãos? Quem prega Timóteo? As pregações mais fáceis, o evangelho, que são história. Monta alguma coisa em cima disso aí, irmão. Ó, já falei para vocês, conheço vários pastores que não pregam sempre na igreja, porque dá trabalho. Então chama um, bota o outro, bota o diácono, bota o outro, bota o outro. Deus chamou ele para pastorear. O diácono precisa de pastor também para ouvir a palavra. Dá trabalho, irmãos. É tempo de Timóteo. E deixa eu abrir algo para você aqui, aspas. Sexta para sábado, eu recebi o livro de Timóteo, 00:23. Uau! A menina falou, pastor, eu havia te prometido, está aí o rascunho. Cara, quando eu abri 20 capítulos, aí a esposa não estava em casa, estava aqui na igreja fazendo sanduíche para as mulheres e tal. Eu falei, já que não tem ela, meu relacionamento agora vai ser com os capítulos de Timóteo. Irmão, quando eu fui ver, já era 5, 4 e pouca da manhã, 10 capítulos que eu não vi a hora passar. Eu fico, faz assim, por favor. Eu estou com uma visão agora, é isso que eu te digo, meu servo. Já pensou um livro desse na sua mão? Uau! Eu recebi o livro, aí li 10 capítulos à noite e li 10 capítulos sábado de manhã. Aí eu mandei para um amigo que é escritor e leitor, e quis que ele fosse um crítico do livro. Aí eu, cara, mandei para ele, e aí, cara? Terminou de ler e falou, não parei um minuto. Que livro gostoso. Quando é que você vai lançar? Por favor, eu posso dar esse livro como uma aula aqui para os meus obreiros da igreja? Eu falei, atingi o alvo, é esse. É um livro para consertar a igreja. Falei, pastora Suelen, hoje, algumas coisas que eu fiquei emocionado. Gente, eu posso falar? Você não vai falar? Eu estou puxando o saco. Senão, eu chorei lendo. Eu me vi ali pregando na igreja, olhando tudo, lembrando, uau! Eu chorei emocionado, lembrando dos flashes nossos aqui. Aleluia. Lembrando de tudo que a gente viveu aqui, me trouxe aquela memória fresca. Sabe, o relacionamento de Paulo com Timóteo, a paternidade. Gente, está uma coisa linda. É o que Paulo quer. O que Paulo fala que vai bater a filosofia? O que não vai dar lugar à filosofia? A palavra sendo pregada. A gente não precisa contar história, precisamos pregar a palavra, irmãos. E lembra do que ele diz, ó, Cristo é plenitude. Agora ele vai dizer para os irmãos de Colossos se aprofundarem na palavra para não se tornarem escravos de filosofias, irmãos. Olha o que diz Oséias capítulo 6, verso 3, por favor. Oséias 6, 3, profeta menor. Como precisamos conhecer ao Senhor? Repete comigo. Como precisamos conhecer ao Senhor? Quem aqui pode levantar a mão dizendo que conhece a Deus? Levanta a mão. Gente, quem pode levantar a mão? Não passa nem perto daquilo que ele há de se revelar para a gente ainda. Olha o que o profeta diz, como precisamos conhecer ao Senhor. Busquemos conhecê-lo.
Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou venha chuva de primavera. Vamos ver se vocês aqui vão acertar o da noite. Da manhã é raro, tá? Qual é a estação que antecede a primavera? Hã? Que é isso, irmão? Quem falou? Você estava de manhã, Keila. De manhã eu perguntei, qual é a estação que antecede o inverno? Alguém falou outono. Falei, meu irmão, você aí não sabe nem que comeu ainda ontem. Inverno. Olha que palavra profética. Preste atenção nessa palavra profética. Como precisamos conhecer ao Senhor? Tudo bem? Sim ou não? Ele nos responderá. E a resposta de Deus vai ser tão certa como chega o amanhecer. Irmão, a Bíblia diz que o choro não dura a noite toda. Porque a noite acaba. Quem já viu aquela noite que parece que não vai amanhecer, mas ela amanhece? Aquela noite de dor interminável que você geme na cama, está doendo, mas de vez em quando, aí baita um flashzinho do dia, o sol bate na sua janela, amanheceu e a dor acabou. A mesma coisa, uma tempestade não dura para sempre. Então ele disse, se nós conhecemos ao Senhor, é tão certo como o amanhecer que vem depois de uma noite sombria. Ou vem a chuva de primavera. Eu tenho uma palavra profética para liberar para a mão daqueles agora que receberei. Qual a palavra que Deus tem para a gente hoje? Como o amanhecer ou como uma chuva de primavera. O que significa uma primavera? Primavera, já baixaram a mão? Primavera significa o quê? Flores. Já viu as árvores bonitas? Já viu quando você vai em Campo do Jordão? Já viu? Linda demais, né? Você vai lá em Campo do Jordão, você vai em Gramado, aqueles jardins na rua, você fica fantasiado. Não precisa nem montar jardim em casa porque a rua já é enfeitada. É coisa linda demais. O que é primavera? É o florescer, é a beleza. Olha o que ele disse, se nós aprofundarmos em conhecer ao Senhor, nós seremos como a primavera. Só que a primavera está vindo, mas qual é a estação que antecede a primavera? Ninguém gosta do inverno. Inverno significa para a gente o tempo do esquecimento, aquele tempo que nós estamos na quietude do nosso quarto, aquele tempo que a gente está adoecido, que não quer falar com ninguém, o tempo da escuridão, o tempo do frio, onde ninguém vai para a rua. Mas o que ele diz para a gente? Se eu buscar ao Senhor, Deus vai me tirar desse quarto isolado, Deus vai me tirar dessa noite sombria, fria, gelada, e Deus vai fazer a minha vida florescer tão certo como a primavera e um novo dia vem. Tem alguém aí querendo ser alimentado com o Senhor? Necessário fazer algumas coisas. Eu dou esse esboço para você, faz um devocional dele se você não notou. Tire um tempo de oração essa semana. Tire um tempo de devocional. Tire horas, talvez, para você jejuar e estar conectado com Deus. Busque a Deus, o teu deserto vai acabar. Esse inverno frio, chuvoso, tenebroso vai acabar. Essa frieza espiritual vai acabar. Busca o Senhor, essa frieza conjugal acaba. Hoje eu toquei na mão da dona Rutinha. Ela falou para mim assim, pastor, está com a mão gelada. Aí eu, sério, dona Rutinha? Ela falou, mas o coração do Senhor é muito quente. Eu falei, aleluia. Quando nós buscamos ao Senhor, o nosso coração é aquecido. O nosso coração, ele bate, ele pulsa. Então, se nós buscarmos ao Senhor, como Oséias diz, a primavera vai chegar. Eu não sei em qual a árvore da sua vida, ou qual lugar da sua vida, representado por essa árvore, esse galho, que não está frutificando, não está dando flor. Mas essa noite, hoje é dia 13, pessoal, 13 de abril, primeiro dia da semana da Páscoa. Jesus saiu do túmulo essa semana. As obras estavam mortas por 3 dias. Assim como nós iniciamos essa semana de ressurreição, o Senhor também vai fazer galhos da sua vida brotar. Vai dar fruto, vai dar flor, vai dar coisas lindas nessa árvore, vai florescer. Assim como vem as chuvas de primavera, assim também será a sua vida. Quem recebe isso aí? Expressa ao Senhor, por favor. Faz assim. O trabalho vai bater na sua porta. Negócios aparecerão para você fechar.
ok? Tem gente esperando coisas ser enlarguecidas ou soltas aqui ao seu destino. Vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos buscando a Deus e Deus é um Deus de resposta. Mateus capítulo 7, ele diz: todo aquele que pede, recebe, tudo aquilo que bate, se abre. Buscai, buscais e acharei, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Nós estamos buscando ao Senhor. E hoje, olha para mim aqui. Hoje você está fazendo aquele culto atencioso, não saiu para ir no banheiro, só aquele rapaz lá. Você não saiu para ir no banheiro, não foi beber água, você está cultuando a Deus, não está perdendo a matéria, vai ganhar nota 10 hoje. Ah, tem alguém para reagir aí, meu irmão? Aleluia. Salmo 34, verso 4. Eu quero ver você colocar o fly de Israel quando eu pedir. Salmo 34, verso 4. Olha o que o salmista diz. Jean também foi no banheiro. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Repete comigo. Olha, Diego e Fernanda. Busquei ao Senhor e Ele livrou-me dos meus medos. Como é que eu me livro dos medos? Desse jeitinho. Como é que eu livro dos meus traumas, das minhas fobias, dos meus medos? O resultado do salmista foi: para mim livrar disso, eu não fui no consultório médico, não. Eu não fui no passe, não. Eu não fui fazer um despacho, não. Eu não fui no jogo do tigrinho, não. Para me desfazer dos meus medos e inseguranças, eu me deleitei nos pés do Senhor. E ele disse: busquei ao Senhor e Ele me livrou dos meus medos. Olha o que ele diz no verso 6. Clamei a Ele em meu desespero. Olha o que o salmista apresenta. A Bíblia é fabulosa, por quê? Porque ela não esconde nada, ela é nua, né? E ele diz: eu estava desesperado, o salmista é desesperado. Clamei ao Senhor em meu desespero, Ele me ouviu, me tirou todas as minhas angústias. Bota a mão no teu coração. Olha, eu preciso dessa paz. Por favor, diga isso: eu preciso dessa paz. Toda angústia, inquietude, inquietações, frustrações, sai agora. Diga: Deus, preenche os vazios das minhas incertezas, dos meus medos, das minhas inseguranças. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Diga: eu te amo, Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele aí, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele faz um convite para todos nós nessa noite. E ele diz no verso 8, o mesmo Salmo 34. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aqueles que nele se refugiam. Eu não sei qual a frustração que te pegou essa semana. Não sei como é que você entrou. Foi pelas portas que estavam abertas ou essa aqui? Não sei como é que você entrou lá. Mas a Bíblia diz no Salmo 126, quem vem andando, lançando uma semente, sairá dessas portas com seus feixes na mão. Sabe o que você vê aqui essa noite? Porque você está deixando aqui as frustrações caírem por terra. Você está levando dessa noite todas as convicções que Cristo é o nosso Supremo. Cristo cancelou a minha falta de esperança. Cristo cancelou a minha desistência. E Ele me faz forte como a rocha. Tem alguém para receber isso aí? Reaja aí no seu lugar se você pode. Quem toma posse aí, meu irmão? Expressa pelas suas mãos, pelo seu grito de glória. Bendiga o nome do Senhor. Você que está em casa, recebe essa palavra também, meu irmão. Provai e vede, o Senhor é bom. Repete comigo: provai e vede, o Senhor é bom. Provai e vede, o Senhor é bom. O que a gente aprende? Resumindo tudo, a igreja de Colosso está perdida, cheia de filosofia, não sabe um caminho. É como se a gente diz aqui: cego guiando cegos. Mas aí aparece Paulo e diz: vocês não precisam criar isso, vocês precisam praticar isso. Vocês não precisam ficar desesperançosos com o rudimento. A Bíblia diz no capítulo 6 de Mateus que os ímpios que têm que ficar inquietados. A Bíblia manda a gente descansar no Senhor. E dizendo que o papel da inquietude é de quem não tem Ele. De quem tem Ele tem segurança e conforto. Olha o que diz o Salmo 4, verso 8, Senhora: em paz me deitarei e repousarei, porque só Tu me faz repousar em segurança. Deus me faz descansar em segurança e me faz acordar próspero.
No Salmo 127, ele diz que aos seus ele dá enquanto dorme. Tu dorme desesperado e Deus na noite te alimenta e você acorda com o problema resolvido. Sabe por quê? Enquanto a gente quer lutar na força do nosso braço, nada se resolve. Mas quando a gente fala assim, Senhor, já fiz, agora é contigo. Ele fala assim, então tá, só dorme que o papai resolve. Você está aí? Você está aí, não? Quem aqui é pai? Levanta a mão. Tem uma guerra na tua casa, ok? Algo muito grande de ser resolvido. Quem convidaria o seu filho de 3 anos para ficar acordado contigo a madrugada inteira? Por exemplo, a casa inundou um pouquinho, tem um pouco de água lá. Filho, vem aqui ajudar papai, pega o balde. Alguém faria com seu filho? Nós que somos mais, sabemos fazer coisas boas. Qual é a lógica do negócio? Botar o filho na cama para dormir e a gente resolver o problema. O que Deus vai fazer conosco nessa noite hoje? O mundo está acabando lá fora. Deus vai dizer assim, só descansa. Ele disse para Josué 3,15, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ei, reaja aí no seu lugar, meu irmão. Vai ter milagre essa semana. O inesperado vai acontecer. Diga assim, pela palavra de Deus, eu cancelo toda a minha desistência. Pela palavra de Deus, eu cancelo toda a minha insuficiência. Diga, eu e Deus saltaremos muralhas. Diga, eu e Deus conquistaremos território. Diga, eu cancelo nessa noite escrito de dívida, consciência pesada, frustrações, depressões e ansiedade. Eu cancelo porque eu estou descansando no Senhor. Ele é o meu remédio, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro bem presente no tempo da minha angústia. Quem recebe essa cura de alma aí, meu irmão? Ei! Olha o que diz no verso 11, em Cristo vocês foram circuncidados. Não por uma operação física, mas sim espiritual, qual foi removido o domínio da natureza humana. No batismo, quem se batizou no último batismo, irmão? Gente, quem batizou no último batismo tem que falar glória, tem que sair voando, igual o anjo aí. Quem se batizou agora, irmãos? Quem já é batizado nas águas? Aprenderam? Vamos lá. Quem já é batizado nas águas? Quem se batizou no último batismo? Quem já é batizado nas águas? Quem foi no último batismo? Mas aqui a gente não está para enterrar ninguém, não. Aqui a gente está para dizer para o outro, ó, um ajudou o outro e o próximo disse esforça-te. Vamos lá? Quando eu perguntar quem se batizou no último batismo, pegaram a senha, né? Quem se batizou no último batismo? Falando que a igreja de rebote é especial? Olha só, em outra igreja fala, não, vou deixar de sofrer, porque eu já sofri, não. A gente não. Quer ver? Quem se batizou no último batismo? Quem já entregou a vida para Jesus? Quem é batizado no Espírito Santo? Quem ama a palavra de Deus? Quem ama a igreja do Senhor? Quem é um com o povo de Deus? Quem vai morar no céu? Então faz barulho nessa noite aí! Nós! No batismo vocês foram sepultados. Então, peraí, no batismo, o homicídio que eu cometi não está mais registrado. Fala para o seu irmão, você não entendeu? Você é ficha limpa. Cabeção. Fala com ele assim, ó, entregou a vida para Jesus? Está cancelada a acusação. Você pode ter feito o que foi, a vida inteira. Você pode ter errado. Você pode ter judiado, pode ter sido judiada.
Você pode ter traído, pode ter sido traída. Você pode ter uma vida que dá vontade de sentar do seu lado e chorar contigo. Mas, meu irmão, naquele dia que você veio aqui nas águas, não, peraí. Nesse dia o abandono de pai acabou. Nesse dia a tentativa de aborto da mãe acabou. Não, nesse dia a tentação de quem, a desconfiança, a traição de quem você confiava acabou. Nesse dia não há mais as obras antigas. Nesse dia eu deixei ela aqui. Eu até subi, gemendo, chorando, dizendo: eu não não quero. O fulano precisa pagar os pecados dele. Se eu me entregar para Jesus, como é que vai ser? Mas você desceu essas águas aqui. E depois que você subiu, você levantou a sua mão para cima e começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ah, alguém reage nessa noite, meu irmão? Toda hora nossa alma quer pescar. Quer ou não quer? Olha a alma bandida que está do seu lado. Vê se a alma desse irmão não tem cara de bandida. A alma é bandida. Sabe por quê? Você veio para cá e jogou a maconha aqui. Aí a vida te oferece um percalço, te deixa nervoso. Aí a alma fala: eu sei a receita para você não ficar nervoso. Alma bandida. Alma bandida. Antes de se converter, você já traiu, foi traído. Vai brigar comigo? Vou para a rua. Aí você fazia, acontecia. Agora você desceu as águas. Aleluia. Foi para lá. Aí de vez em quando, vida de casado não é fácil, né? Não, a gente está resolvido, bah. Irmão, ter esposa crente é mó barato, né, mano? Porque mesmo se dá ruim, ela fala: vai dar bom. Esse dia eu vi tem um casal engraçado na internet. Aí o marido pegou as coisas e foi dormir no sofá. Aí a mulher chegou lá com um cinto com a sandália e falou: você escolhe. Aí o que foi? Você está brigado? Ela falou: obrigado, eu mandei sair da cama, pode voltar. Estratégia, quando elas falam que estão brigados. Fala: obrigado, eles estão brigados, mas podemos namorar. Olha aqui. O que é? Vitamina. Rapaz, eu estou com um casal, uns casados, que eles estão separados. Aí eu estou doido para perguntar como é que eles estão fazendo a vitamina, se eles estão separados. Vieram juntos de manhã? Será que eles estão fazendo vitamina por videoconferência? Aqui, presta atenção. Muito engraçado. Rebote é top, né? Qual a igreja que agora, 8h37, você estaria rindo? Está apanhando, está rindo. Presta atenção. Então, quando veio para cá, a gente jogou a velha criatura. Mas aí, a gente vive no mundo, e a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas aí o diabo vai falar o que a gente fazia. Por exemplo, está com falta de dinheiro, e você dava golpe, fazia algumas coisas para recuperar um dinheirinho, enganava as pessoas. Mas aí, de repente, um mês ou outro, uma semana ou outro, não tem o que você precisava. Aí você vai ser alimentado na tua alma dizendo: ó, a arma está lá, o fulano está lá, você já sabe, é só dessa vez. Não, irmãos, quando você se converteu, tudo foi lançado no mar. O nome dele tem uma tipologia, não sei se você sabe, mas rio e mar, rio é pela correnteza e o mar é pela profundidade. Tenta achar o que você lançou no rio. Você não consegue. Tenta achar alguma coisa que você colocou no mar. Então, irmãos, não arrume ideia. Aquilo que você abriu mão jamais pode fazer parte da sua vida novamente. Levante a sua mão acima, por favor. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Diga: está cancelado. Olha o que diz verso 14. Ele, cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando aonde? Diga para quem está na direita e na esquerda, fala: você nasceu de novo, cara.
Irmão, tem gente que joga fora o que é só apertar um parafuso. Ideia de americano. Você sabia que americano não conserta nada? Ele joga fora e compra novo? Seres humanos não são aparelhos que se jogam fora. Seres humanos estão em constante obra. A primeira aula dos casados é obra. Está em constante obra. Nós estamos igual aquelas placas de prefeitura, já viu? O transtorno vai passar, mas a melhoria vai ficar. Toque no ombro de quem está do seu lado e fala: desculpa se eu te machuquei. É que eu também estou sendo tratado. Não é verdade? É desse jeito, irmãos. Então a gente precisa aprender que Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ele cancelou a maldição. Ele cancelou o que nós já fizemos no passado. Eu não usei essa palavra de manhã, quero terminar com ela. Olha o que diz Isaías 54, 17. Eita, Jesus, quase não sai. Isaías 54, verso 17. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada para você prevalecerá. Uau! Naquele dia, porém, nenhuma arma preparada contra você vai prevalecerá. Porque você calará toda voz que se levantar para te acusar. Assim Deus agirá em seu favor de seus servos. E Ele diz: eu lhe farei justiça. Eu, o Senhor, o falei. Arma forjada não pega em crente. Imagine só quantos planos Satanás teve essa semana para destruir a sua vida. Vocês prometem dizer a verdade para mim? Assim, fala: eu prometo dizer a verdade. Se é mentira, eu vou para o inferno hoje. Pode ser? Todo mundo assim lá em cima? Quem pensou em desistir esse mês de abril? Desistir de qualquer coisa. Desistir da fé, desistir da vida, desistir de si mesmo. Já pensou? Olha onde você está no dia 13. Quem achou que essa semana seria uma semana no qual tudo iria se arrebentar, mas foi levando. Eu aprendi uma coisa e quero dividir com vocês agora, que seja um tesouro para a vida de vocês. Abre os ouvidos, tira a cera para você aprender. Para de jogar lenha, que alguns fogos se apagam. Vou repetir de novo. Para de jogar lenha, que os fogos, não é fogo de soltar não, né? Os fogos, eles irão se apagar. Tem muita gente que algumas coisas não saem da vida porque vive jogando lenha. Lembra do que eu falei, descansar? O problema está lá, eu não consegui resolver. Presta atenção. Deus deixou uma lição para a gente. Quero terminar aqui. Pergunta: qual lição? Deus tem poder de fazer tudo agora, já? Mas olha como que ele começa a Gênesis. Um dia ele faz uma coisa, no outro dia ele faz outra, no outro dia ele faz outra. O que Deus coloca para a gente? Controle sobre aquilo que você conseguiu. Não deixe dormir porque você não terminou a tarefa. Basta cada dia o seu mal. Diga assim: toda arma forjada, preparada contra a minha vida não vai prosperar. Aplauda ao Senhor e fique de pé no seu lugar. Pode ser melhor e mais forte.